Começando mais uma live agora aqui na RTD, 5 horas, a gente está começando todos os dias, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a nossa volta para a rua. A gente está passando por um problema na luz aqui. Mas eu tô vendo que o pessoal tá entrando aí. Começamos com a música da Anitta, Vai Ficar Tudo Bem, né? Ou Fica Tudo Bem, né? Não é vai ficar, né? Mas não deixa de ser Vai Ficar Tudo Bem. Hoje nós vamos estar conversando com Marcos Aurélio Lima, né? Que é nosso professor aqui da RTD, né? Especialista em atendimento pré-hospitalar. E nós vamos falar um pouquinho sobre os cuidados de sair de casa neste período de Covid-19, né? E quando que a gente pode ou deve sair de casa. Eu acho que isso é interessante, né? Tá todo mundo trancado em casa aí, a tendência agora é o comércio voltar, né? E em algumas cidades já voltou, algumas partes do comércio, transporte público, outras não. Lembrando que a gente está falando numa rede social, então a gente pega o pessoal do Brasil inteiro, né? Eu já vou convidar o Marcos aqui. E acho bem bacana para a gente pensar também nessa questão de volta para sair para a rua, né? Tomar esses cuidados que a gente tem que ter, tá bom? Vou pausar aqui a nossa musiquinha. Eu tô vendo que tem 18 pessoas aqui participando. Marcos, tem como abaixar um pouquinho a tua câmera? Não sei se está conseguindo aí. Lembrando que a gente está falando de casa, né, gente? A gente não está no estúdio de gravação, não está nada, né? E aí a gente fica aqui com algumas limitações, né? Então a gente está em casa, então às vezes a internet dá uma balançada. Então se cair, acontecer alguma coisa nesse sentido, a gente retoma de novo e continua a live depois, né? Lembrando que a gente tem um bate-papo aí no máximo de 1 hora, né? A gente sempre programa para falar meia hora, mas nenhuma ficou ali meia hora. A gente sempre fica bem mais tempo conversando com o pessoal, principalmente porque tem bastante gente participando. Tô vendo que a Sandra Mazucci já entrou aí, né? Tô vendo que a Grace também entrou, o pessoal tá entrando, tem quase 20 pessoas, tem 19 pessoas, né? Lembrando, sempre falo todo início de live que a parte de comentários que vocês estão comentando aí, eu não vou estar respondendo perguntas através daí, porque fica difícil da gente acompanhar. No ladinho tem o pontinho de interrogação, entra nesse pontinho de interrogação e faz a pergunta ali, que a gente vai estar respondendo. Eu estava fazendo uma conversa antes aqui, tendo uma conversa antes com o Marcos, e é legal que a gente vê muita coisa na rua aí, muita gente saindo na rua e a gente começa a ficar assustado, né? E acho legal a gente começar a falar sobre isso, né? Quando eu devo usar. Tem gente usando até equipamento que eu não sei se seria preciso, né? Mas vamos lá, Marcos. Vamos começar a sair à rua, né? É o que está todo mundo falando agora, né? Está liberando algumas áreas de comércio, liberando o transporte, algumas cidades e tudo mais. Vamos lá. Quando eu devo sair para a rua? Vamos começar por aí? Eu acho que a gente tem que pensar. E se eu devo continuar saindo para a rua? Vamos lá então, Juan. Boa tarde, né, Juan? Boa tarde a todos aí que nos dão aí essa grata chance aí de podermos conversar a respeito de um assunto aí tão importante, né? Então, agora há pouco, né, o prefeito de Florianópolis, sei que só para citar como exemplo, ele, depois de um estudo, né, feito até com uso de alguns testes, ele disse que a partir de segunda-feira o comércio de rua pode abrir, assim como o governo de Santa Catarina já no começo da semana também teria colocado aí a mesma informação. Apesar do nome aí da nossa live falar sobre ir para a rua, a primeira ideia que a gente tem que ter é que a melhor forma da gente conseguir prevenir, de manter essa curva aí da doença em um status em que o sistema de saúde possa abarcar, é ficando em casa. Então, realmente, vamos falar, vai ter que sair para a rua, eu sou obrigado a ir para a rua, vou evitar o máximo possível. Mas se eu tiver que ir para a rua, eu vou ter que pensar de que formas eu devo fazer para me proteger. E que formas são essas? Essas formas elas devem ser pensadas em relação à transmissão da doença. Como que essa doença ela é transmitida? Então, você tem essa doença através de contato respiratório, em que um indivíduo que está na sua proximidade fala, e a gente sabe que umas mais, outras menos, mas quando fala, acaba eliminando aí uma boa quantidade de gotículas respiratórias em cima da gente.
essas gotículas podem ser, então, aspiradas aí pelo meu nariz, pela minha boca, e seria uma forma de condução da infecção. A outra forma é que essas mesmas gotículas elas podem cair em cima de equipamentos diversos que a gente pode ter um contato. Um conceito muito importante que a gente deve ter é um conceito de mucosa. Né? O que é mucosa? Mucosa é um tecido conjuntivo, ele é vermelho e ele é lubrificado, como é a boca, a entrada do nariz e dos olhos. Se você coloca um micro-organismo na sua pele, ela está íntegra, ela é levemente ácida, ela impede a entrada desse micro-organismo. Mas quando eu levo esse micro-organismo para uma área de mucosa, aí eu vou oferecer, então, uma porteira aberta para a introdução, né, e para a futura infecção, infestação lá daquele organismo. Ô Marcos, tu tá falando já da questão de como o vírus se dissemina. Mas acho que eu queria voltar só um pouquinho antes na questão de quando sair de casa, que a gente falou de tentar evitar o máximo, né? Mas também temos que tomar alguns cuidados quando a gente vai sair de casa com a questão de aglomeração. Aí a gente começa a ver como é que esse comércio vai estar. Hoje eu tive que sair para comprar um remédio na farmácia, e aí eu vi lá a quantidade máxima de uma pessoa com máscara. Como é que está essa questão aí o que a gente pode fazer para evitar quando a gente sai em casa? O que a gente deve evitar? Bom, né? O que a gente tem que cuidar também, né? Eu falei de muita gente, mas tem mais alguma coisa que a gente tem que evitar nesse sentido? Pensando nas grandes pandemias aí que o mundo já passou, né? Então, aí, na época lá de 1347, mais ou menos, a gente teve toda a situação lá da peste bubônica, né? Que o pessoal conhece muito. Depois, lá em 1917, a gente teve a questão da gripe espanhola, e o grande exemplo, né? A forma que as pessoas conseguiram ultrapassar por essas grandes pandemias, que naquela época as informações eram muito conturbadas. Hoje a gente tem informações que são muito mais claras para a gente e a gente pode aprender com o passado. Então, se eu sou obrigado a ir na rua, eu preciso pensar preventivamente. Então, eu devo utilizar máscaras. Então, a partir de hoje, vou dar um exemplo aqui da minha cidade, né? Apesar de ter bastante gente aí de fora, que é muito importante que eu utilize a máscara como uma forma de proteção. E em Florianópolis, a partir de hoje, a máscara está obrigada para as pessoas que transitam, né, na cidade, só vão poder entrar em estabelecimentos comerciais se a pessoa que te atende está com a máscara e se você também estiver com ela. Né? Então, essa é uma situação bem, bem importante. Um cuidado muito antigo, e aí, se me permite, né, eu gosto de uma breve história aí que ocorreu em 1846, quando um médico chamado de Sim Weiss, ele foi convidado para trabalhar numa clínica de obstetrícia na Áustria. E ele fez uma constatação muito importante naquela época, né? Ele percebeu lá que havia duas alas. Numa ala, quem fazia o parto eram os estudantes de medicina. Os estudantes de medicina, lá, desde o começo da sua época, da sua carreira na faculdade, eles estagiavam lá. E na outra ala, eram as parteiras que faziam os exames. Começou-se a perceber que aquela ala em que os estudantes faziam os partos, a mortalidade ela começou a girar em torno de 18% das puérperas, enquanto que na outra ala era um percentual assim, bem mínimo realmente. E aí o Swenves, ele começou a estudar e ele descobriu o seguinte, que o estudante lá que estava tratando com o cadáver, estudando e colocando a sua mão, porque naquela época não se utilizava luvas, ele levava essas partículas cadavéricas para dentro do útero das puérperas, o que fazia com que elas morressem na época de uma febre chamada de febre puerperal. E o mesmo fato não era avaliado na outra ala, porque não havia aquele contato lá com o cadáver. Ele criou um experimento de colocar cloro e cal. Na época, ele utilizou isso, porque ele achou que isso era bem interessante, e as pessoas, antes de fazer um parto, elas deveriam lavar a mão para ali. E ele conseguiu reduzir de 18% para 12% o número de mortes, né, infectadas aí pela tal febre puerperal. Lá naquela época, ele foi muito criticado, porque uma medida tão simples como essa vai fazer com que as pessoas parem de morrer. Ele foi demitido da clínica, ele foi trabalhar em outro lugar. Depois de alguns dias, alguns meses, ele foi levado para um hospício, onde ele acabou morrendo, inclusive morreu por causa de uma outra infecção.
né? E naquela época as pessoas diziam que ele falava para todo mundo. Ele se saiu como louco porque ele gritava nas ruas que as pessoas tinham que lavar as mãos e ele insistia muito nisso e ele não foi compreendido. Uma das últimas frases na vida dele era que o sonho dele é ver que se as pessoas tratassem preventivamente a infecção, a gente ia conseguir melhorar muito a sobrevivência, né, das pessoas que, por acaso, têm que se infectar aí. Hoje, para se ter uma ideia, no mundo, 1,4 milhões de pessoas morrem em UTIs relacionadas com infecções associadas aos profissionais de saúde. Então, ainda hoje, nós vivenciamos esse problema. Muito embora hoje a gente sabe, né, com categoria aí, que lavar as mãos é uma das mais eficientes formas de prevenir uma infecção. E aí a gente vai juntar, e isso vai ficar extremamente falado agora com a doença, né, Covid-19. Aliás, se me permite, né, Juan, desculpa aí te atrapalhar mais uma vez. Não, vai. As pessoas têm muita confusão em relação a Covid, coronavírus, novo coronavírus, é um rolo danado, né? Então, só para a gente ter uma ideia. Covid-19 é o nome da doença, né? Covid quer dizer coronavírus, doença, né, do inglês. Por isso a gente chama de Covid-19, por quê? Porque ela apareceu no final do ano de 19. Então, o nome da doença chama Covid-19. E o nome do vírus? O nome do vírus é o vírus, chama de SARS-CoV-2. Aí, para as pessoas, né, os repórteres, principalmente, não terem que falar esse nome todo complexo, eles acabam chamando aí de coronavírus. Existem 7 coronavírus que infectam o organismo e os 3 mais graves aí que a gente conhece, né, que foi o SARS-CoV-1, o MERS e agora o SARS-CoV número 2. Tá. Ô Marcos, tu colocou uma coisa interessante, já te perguntei de alguns cuidados que tinha para sair na coisa, que a gente já falou. Né? Eu ia entrar na parte da máscara, mas eu acho que tu falou uma coisa, acho que é mais interessante, a questão da importância de se lavar as mãos, né? E aí a gente vê a importância de se lavar as mãos, porque aí a gente entra em outro termo, a questão da álcool em gel, né, que a gente fala. Como é que é a questão do álcool em gel? Porque o cuidado com a mão e por que a importância tão grande agora, nesse momento, de lavar as mãos e o álcool em gel? Isso. No começo da história, né, para quem está acompanhando, isso é uma coisa muito dinâmica, porque a gente fala de uma doença nova, com características novas que ainda não são 100% compreendidas, né? Então, há um processo de evolução. Se eu fizesse essa mesma fala há alguns dias atrás, eu ia dizer o seguinte, não usem máscaras, né? Mas hoje, principalmente aí por experiências lá da República Tcheca, da Áustria, mostrou aí que conseguiram reduzir muito o número de infecções por conta da utilização da máscara. Então, tudo tem que ser... não pode ser uma coisa única, né? Muitos de vocês aqui já assistiram um vídeo, né? Eu recebi, por exemplo, por WhatsApp, um cara, ele está dentro do esgoto e ele sai, ele emerge dentro do esgoto com uma luva na mão. Então, essa é uma situação, claro, meio exagerada, mas que explica muito a situação das pessoas hoje em dia. Elas pensam que se ela usa uma máscara, ela está protegida. Então, ela pode colocar a mão onde ela quiser e ela não deve lavar as mãos. Então, a gente tem que utilizar essas coisas como uma forma em conjunto. Tanto que, antes de usar a máscara, obrigatoriamente eu tenho que lavar a mão. Depois eu tenho que descartar a máscara e, novamente, lavar as mãos. Então, a gente sabe aí, talvez não seja novidade para ninguém, mas é muito eficiente você lavar as mãos com água e sabão, com todo aquele cuidado de lavar entre os dedos, de esfregar o polegar, de lavar o punho, de esfregar as unhas, né? Porque elas guardam muito material que pode promover aí uma infecção, né? Pode ser feito com água e sabão, mas eu estou na rua, eu não tenho água e sabão, aí eu vou usar o álcool, e esse álcool tem que ser a 70%. Ah, pode ser menos? Não, não pode ser menos. Pode ser mais que 70%, porque as pessoas têm aquela noção assim, ó. Ah, o álcool é 96. Nossa, 96 ele vai matar o micro-organismo. Mas, às vezes, o micro-organismo ele não vai conseguir ter uma boa penetração do álcool porque ele precisa de uma certa quantidade de água para determinados micro-organismos, né? E também o álcool ele é uma substância que é bastante volátil. Rapidamente ele vai evaporar. Então, o que é ideal é que o álcool seja a 70%, que ele não seja menor, que ele não seja maior do que isso, certo? Para a gente lavar as mãos é um cuidado essencial. Outro cuidado está ligado, então, à máscara. Então, como é que pode ser essa máscara? Que no começo, né,
havia toda uma campanha contrária à máscara devido àquela preocupação das pessoas utilizarem a máscara e esquecer do resto. Eu tive que... eu trabalho na segurança pública, então eu tive que sair e eu comecei a reparar as pessoas aí andando de máscara na rua. Então, o que a gente percebe? Elas colocam uma máscara, mas o nariz fica para fora. Se o nariz não fica para fora, a boca fica para fora. Elas coçam a boca e coçam o nariz por dentro da máscara ou por baixo da máscara, né? Então, quer dizer, elas estão utilizando um dispositivo que tem que ser utilizado, que foi mostrado a importância científica dele, mas elas têm que aprender como elas devem fazer para utilizar. Então, rapidamente aqui, eu peguei uma máscara, 2 tipos de máscara aqui, só para a gente conversar, ó. Então, essa aqui é uma máscara. Hoje você entra lá no site da prefeitura. Aliás, você pode entrar no site da prefeitura, no site do governo, ou existe também um aplicativo, que é o Corona SUS, né? Que é um aplicativo muito bom, que ele mostra para você quais são os principais sinais e sintomas, e ele mostra para você, na sua região, quais são os locais que você deve procurar, inclusive que estão relacionados ali com aquela doença, né? No site do Ministério da Saúde, tem lá uma especificação mostrando de que forma você pode fazer uma máscara. Até fala quais são os tecidos, né, mais interessantes para você utilizar. Então, tem, por exemplo, o saco de aspirador, o pano de prato, né? Esse é bem comum. Tem o cachecol e, por último, tem até um lenço. Mas ele deve ser utilizado com 2 camadas. E aí você pega esse pano, dobra, faz 2 camadas, amarra um elástico e você vai utilizar. Sempre que você manipular a máscara, a gente começa assim, ó, lava as mãos com bastante água e sabão, esfrega toda essa região aí que a gente conversou. Você vai perder um certo tempo para fazer isso. Depois você vai pegar a máscara, sempre pegando ela pelo elástico. Esquece, mesmo que agora ela está limpa, eu vou pegar pelo elástico para me acostumar a utilizar dessa forma. Aí eu vou aplicar a máscara no meu nariz, na minha boca, em volta aqui dos olhos, né? Dos olhos, desculpa, cobrindo bem o nariz, cobrindo bem a boca, né? E aí, ó, tem uma máscara bonitinha aqui do cachorrinho, e aí cada um vai fazer lá a sua máscara, né? Depois, quando eu for removê-la, eu também vou pegar pelo elástico, vou dobrá-la e vou colocar dentro de um saco plástico que eu levei comigo. Uma coisa importante, a máscara deve ser utilizada no máximo em 4 horas. E se eu molhar, se eu tossir, se eu espirrei, se eu cuspir, eu tenho que trocar. Então, é importante que eu não tenha uma máscara, que eu possa ter 2, para que numa eventualidade eu possa trocar. Uma coisa importante, eu tirar a máscara, largar lá no meu carro, eu estou contaminando. O que eu recebi aqui, eu jogo e contamino lá um outro local. Então, por isso que é importante a gente saber esse cuidado. Vou chegar em casa, vou pegar essa máscara e vou levar lá para o tanque, vou fazer deixá-la de molho, né? O que seria ideal? Você pegar água sanitária, desculpem, né? Mas as pessoas normalmente conhecem mais como que boa. Você Que vai boa. fazer uma solução de uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. E aí você vai deixar essa máscara durante 15 minutos dentro. Depois você lava ela e você vai colocá-la para secar, né? De preferência, que ela fosse secada no sol, para que ela tivesse preparada, então, para um novo uso. E não esqueça, antes de colocar a máscara, eu lavo a mão. Depois que eu tirar a máscara, eu lavo a mão de novo. Lavei a máscara, lavo a mão de novo. Então, uma coisa que a gente tem que ficar chato, né? É sempre esse cuidado de lavar a mão, ele é extremamente importante. Como também é importante o fato da gente usar máscara, mas uma coisa depende da outra realmente. Marcos, agora, já que tu está falando da máscara, e eu acho que bem interessante uma coisa que tu colocou, 2 máscaras, né? A pessoa está sentando, olha, eu vou sair agora, para quem está voltando a trabalhar, né? Vou sair agora de casa, levo uma máscara e fico o dia inteiro, então não adianta. Outra questão, acho que é molhada, não pode usar também. Isso. Então tem várias coisas que são importantes. E aí me veio uma outra pergunta que é com relação àquela outra que estão usando, que é um plástico na frente, que eu não sei nem como é que se chama aqui, que tem um monte de gente usando, até tem um monte de meme das pessoas usando garrafa de água e tudo no rosto. O que é importante o uso? É só aquilo é o suficiente? Como é que funciona? Bom, então, existem vários tipos de equipamentos que as pessoas, inclusive, estão criando por aí, né? Aquela máscara chama de face shield, é uma espécie de escudo para o rosto. Aquele escudo para o rosto é bom, é importante, é legal, só que ele não protege nas suas laterais.
Então, ele é utilizado como um objeto a mais de segurança. A utilização da Face Shield não retira, de forma alguma, a utilização de uma máscara com aquela dupla camada, conforme a gente estava conversando. Então, se você tem uma Face Shield, coloque uma máscara e uma Face Shield por cima. Aí você fica mais protegido, mas só a Face não vai te proteger, porque ela fica, logicamente, você pode perceber que ela fica aberta nas laterais, né? Sim. Marcos, vamos lembrar aqui o pessoal que a parte de comentários eu não consigo fazer as perguntas para o Marcos aqui. O legal é se pegar ali no pontinho de interrogação e fazer a pergunta ali, que daí eu consigo fazer como eu estou fazendo agora com relação a Grace Lenze, que mandou aqui, ó. Juan, é obrigatório colocar a água sanitária ou pode ser lavado só com sabão e passar um ferro depois? Vamos lá, Marcos. Eu não vou responder, deixar para o Marcos, ele que entende. Sim, muito obrigada aí pela pergunta, professora. Pode ser lavada também com água e sabão, pode ser passado com ferro, ótimo, perfeito, né? Também pode ser feita nessa situação. A gente sempre tenta criar situações em que a gente possa alcançar, né? Se a pessoa ela tem o sabão, se ela tem a água sanitária. A vantagem da a água sanitária ela é 2 a 2,5%. Mas para matar o vírus, você precisa de uma concentração menor. Então, você faz uma diluição e isso é uma coisa que vai render muito para você lavar utensílios que você necessite lavar, assim como lavar máscaras e poder deixar de molho para te dar uma maior segurança e também a gente trabalha com a economia, né? Se a gente pensar dessa forma. Mas, claro, existem outra forma, né? Como essa que a professora colocou muito bem, que está relacionada aí com esse cuidado. Tá. Ô, Marcos, vamos por questão de uma outra coisa que eu acho que é interessante. A gente falou da máscara, falou de lavar as mãos, que eu acho que é o mais importante de todos, né? Porque eu tenho visto realmente. A gente sai na rua, vê as pessoas com máscara, com tudo, mas aí uma questão de costume, não está acostumado a usar a máscara, né? E aí fica incomodando. Eu que uso óculos, fica embaçando e tudo mais, aí eu acabo botando a mão. Uma das coisas que eu fiz aqui foi, até usar como dica com as pessoas, é não sair de casa logo na hora que sair, botar a máscara. Põe a máscara antes, já fica para pegar aquele costume. Para a gente que usa óculos, sabe disso, né? A gente esquece que está de óculos, né? A máscara, ela acaba, se tu ficar um tempo, tu acaba esquecendo também que está com ela e acaba se acostumando com isso. Mas eu queria entrar também numa outra coisa que é com relação... vamos pensar no seguinte, tá bom, eu tô lá, tô saindo na rua, tô tudo certinho, tentar eliminar o máximo de sair na rua, aí eu chego em casa. Como é que eu faço? Tem algum procedimento? O que eu faço para quando eu chego em casa? Porque eu tô chegando da rua com tecido, como é que vai funcionar agora? Tem algum procedimento? Isso é outro detalhe bem importante, bem complementar a isso tudo, né? Enquanto eu estive na rua, eu posso ter tido contato com essa secreção, que alguém passou na minha roupa, que alguém espirrou próximo a mim, e aí eu vou ter essa substância guardada, né? Essa secreção guardada na minha roupa. Então, o que é interessante? Você já delimita lá na sua casa, lá na entrada, lá no corredor, você passa lá uma fita, se você tiver, amarra uma cordinha, bota uma bandeira, alguma coisa para simbolizar, você chama ali de área suja. Aí você entra naquela área suja e já deixa o seu tênis, já tira toda a sua roupa, ensaca tudo, né, para botar para lavar, principalmente para as pessoas que trabalham hoje em hospitais ou na segurança pública, vão ficar bastante período externamente, né? Então elas têm uma possibilidade maior de carregar essas secreções. Então a gente deixa tudo separado, depois joga lá para lavar, né? Sempre importante utilizando o sabão, utilizando, né, o hipoclorito quando puder, para eliminar lá e depois colocar lá no sol, né? Quando tem sol aí para secar. Mas é importante porque senão você vai sair dentro da sua casa com seu tênis, com a sua roupa, arrastando e sujando o chão, as paredes, né? E outra pessoa pode acabar tocando naquelas secreções e levando para uma área de mucosa. Porque a gente está dentro de casa, a gente já se sente um pouco mais seguro, né? Quando eu estou na rua, eu sou extremamente policiado. Não vou colocar a mão nas minhas mucosas. Mas quando a gente está em casa, a gente acaba ficando um pouco mais à vontade, né? Então, eu preciso deixar
essas substâncias na rua. Assim como também em relação, vai ao supermercado, vou ter que lavar tudo com água e sabão ou com álcool a 70%, né? Uma coisa que eu reparei das pessoas que usam luva, elas estão usando luva, mas elas estão o tempo todo teclando no celular. Então, você imagina, essa luva mesmo é extremamente perigosa, né? É outra coisa que dá uma sensação de segurança muito, muito frágil. E aí o cara acha que como ele tocou com o celular utilizando luva, ele não contaminou o teclado do celular. Daqui a pouco ele tira a luva, põe a mão ali e leva na mucosa e acaba se contaminando aí secundariamente. Então tenha esse cuidado, né? De quando chegar em casa, remover toda essa roupa, colocar num saco ali separado e corre para o banheiro e toma banho, né? Cabelo pode carregar um monte de micro-organismos. Então toma banho, né? Lave, isso é uma coisa também que faz parte, né? Que tem que andar junto com a gente aí nesse momento. Tu falou uma coisa que eu acho interessante, que é com relação ao que a gente traz, né, para dentro de casa, porque a gente chega com as compras, preciso fazer o que com essas compras? Eu tenho, então, o certo seria lavar realmente as compras, passo com álcool em gel, alguma coisa nesse sentido, então. Você pode usar um álcool em gel, você pode fazer aquela diluição clássica, né, que a gente já falou lá, utilizando ali o hipoclorito de sódio. Lava tudo e guarda tudo. É um trabalho a mais, mas é um trabalho que é de fundamental importância, né? As pessoas imaginam, nossa, que saco, vou ter que chegar e vou ter que lavar tudo, mas a gente tem que lembrar que isso é para nossa segurança, né? Tem até um meme que eu recebi esses dias dizendo assim, olha, eu podia imaginar a situação mais horrível que tinha para 2020 ou a melhor situação para 2020, mas nunca imaginei que eu ia ter que estar lavando um pacotinho de batata antes de comer, né? Mas é mais ou menos por aí. Eu acho que ninguém imaginou que ia ter que estar fazendo isso, né? Passar álcool em gel numa batatinha, alguma coisa para comer, né? Marcos, deixa eu fazer uma perguntinha aqui que o pessoal fez com relação à parte da barba, né? Com relação a qual a posição científica sobre barba de homens. É verdade que facilita a contaminação, da Dani Rosa? Lembrando as pessoas que as perguntas são feitas aqui no pontinho de interrogação que tem ao lado. Haveria um grande ajuda seria você entrar no banheiro e lavar muito bem aí a sua barba, né? Assim como outras regiões, ela também pode transportar algum tipo de infecção. Para os profissionais da saúde, principalmente, eles colocaram isso bem no começo, né? Vários colegas meus começaram a fazer, e tinham barba já há alguns anos, eles começaram a tirar a barba, porque a máscara, ela vai deixar espaços quando você utiliza a barba. Então, quando a gente pensa principalmente na utilização de barreira, a barba acaba sendo um fator que vai limitar um pouco essa barreira, né? Mas aí você sai de máscara, você chega, toma todos aqueles cuidados, vai para baixo lá do banheiro com bastante sabão e começa a lavar a sua barba, né? Daqui das laterais para o centro, né? Para limitar aí essa situação. Então, tu está dando a dica para me tirar a barba, então é mais ou menos por aí. Não. Porque, na verdade, Entre a barba e a máscara fica um espaço, é isso, né? E aí, então, o vírus pode entrar dessa forma. Assim, ó, para o mundo em geral, isso não vai ser uma diferença muito grande. Agora, para um profissional da saúde, isso realmente vai ter aí uma grande influência, já que vai ter um contato muito grande com pessoas e com secreções, né? Então, isso acaba sendo importante. Agora, assim, ó, uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração, né? Em relação a essas coisas todas. Para que a gente consiga combater aí um micro-organismo, a gente precisaria de uma vacina, e a gente sabe que uma vacina ela não surge de uma hora para outra. As vacinas, às vezes, elas demoram até 10 anos para que elas sejam produzidas. Hoje se faz um trabalho, imagina quantas pessoas no mundo hoje estão trabalhando, se dedicando para criar uma vacina, né? O cara que criar um troço desse, pô, vai ser uma pessoa fenomenal. Imagina, né? Controlar uma pandemia mundial, como alguém falou aí, né? Como o Juan falou em 2020, nunca lá, quando a gente estava pensando ali na virada do ano, que a gente ia passar por uma situação tão drástica, né? Como essa que tem afetado a vida das pessoas, tanto de saúde, de educação, de economia, né? São uma série de fatores que estão em jogo, né? Nesse momento, né? Então, a gente não tem vacina. Medicamentos, se tentam medicamentos, já se tentou um, hoje se fala num medicamento novo, que é um antihelmíntico, né? Que é um antiparasitário,
que ele ainda está em segredo, né? Que é para o pessoal aí não correr para a farmácia e acabar comprando, que há também uma grande promessa. Mas uma coisa que a gente tem que pensar, e eu digo isso, infelizmente, de coração partido, é que o resultado do vidro é diferente do resultado humano. Tem uma série de outras variáveis que elas realmente devem ser avaliadas. Mas quem sabe esses medicamentos são tão falados, esse novo aí que vai entrar agora no mercado, ele consiga solucionar realmente o nosso problema, né? Mas, por enquanto, a gente não tem vacina e, por enquanto, a gente não tem medicamento. Então, o que nos resta fazer? O que nos resta fazer é ficar longe das pessoas contaminadas, né? Quem está contaminado? Eu não sei quem está contaminado, né? Existem pessoas que, por exemplo, não vão produzir sinais ou sintomas, são chamadas pessoas assintomáticas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente realmente tem que ficar em casa e quando eu tiver que sair para a rua, eu vou utilizar a máscara e eu vou relembrar sempre dos cuidados de lavar a mão com água e sabão ou álcool, né, a 70%, assim como todo o nosso cuidado com a roupa, cuidado com toda a nossa higiene para não levar essas infecções para nossas mucosas, né? É o que tem. Gradativamente a gente tem percebido, né, que a economia, principalmente acho que o estado de Santa Catarina começou um pouco antes em relação a essa situação de quarentena, que gradativamente as coisas estão modificando. Mas uma coisa hoje que é científico e que é normal, né, que todas as pessoas pensam em relação a testes, né? Então, se a gente conseguir fazer, como lá na Coreia, porque testa um monte de gente e consegue cuidar mais para que aquelas pessoas fiquem em casa, aí a gente vai conseguir ter uma liberação. E é o que está acontecendo agora, né? Estamos tendo uma liberação aí gradativa. Mas se esses casos começarem a superar, a crescerem, essa situação de quarentena ela vai ter que voltar a uma estaca zero, por exemplo, né? É um saco ficar em casa. A gente sabe, né? Mas quem vive na rua tem muita dificuldade. Quem tem guri pequeno em casa sabe que é ruim, né? Então tem todas essas possibilidades. Mas o fato de eu ficar em casa agora, ou se eu for para a rua e eu tomar esses cuidados, nós vamos conseguir fazer com que a gente possa ser liberado, quem sabe, muito antes do que outras cidades, outros estados, outros países, né? Então, infelizmente, o que nos resta agora realmente é ter esse cuidado aí preventivo, né? Não sou político, eu acho muito triste, né, as pessoas ficarem realizando esses debates aí e tal, mas é importante a economia, é importante a saúde e a gente vai ter que juntar tudo agora. A gente tem um inimigo só, que chama de novo coronavírus, ou se você quiser chamar lá de SARS-CoV-2, que é um pouco mais complicado, ou uma doença, que é a Covid-19, né? Então a gente vai ter que se juntar agora e batalhar, né? Ouvir aí o que é certo e essas recomendações. Ô Marcos, até tem uma coisa que é legal, que a gente fala de vacina, de remédio, mas remédio a gente usa quando a gente está doente. Então é legal a gente não ficar doente, né? Então, aquela ideia assim, não, eu vou sair para pegar uma gripe, né? Eu vou sair para ficar doente, eu vou sair para pegar uma dor de cabeça. Ninguém faz isso, né? Então, quanto a gente puder evitar, melhor, né? Então, acho que é bem nesse sentido. Agora, só deixa eu pegar uma pergunta que fizeram aqui com relação ao cabelo, né? A questão de os cabelos longos, usar preso, é melhor recomendado, da Fabiana Boff, principalmente para as mulheres. Fantástico. Né? Lembrando, fantástico, pessoal, né? as perguntinhas, se vocês conseguirem fazer ali no pontinho de interrogação, é o ideal, viu? Desculpa, Marcos, eu te interrompi. Inclusive, já existem alguns trabalhos, infelizmente eu não tenho anotado aqui, sobre a situação do cabelo, que é muito importante. Se você diminuir a área, né, que você vai ter contato com uma infecção, isso é muito mais interessante. Então, prender o cabelo realmente é algo importante. O coque vai voltar para a moda, né? Não precisa raspar a cabeça, viu, pessoal? Fica tranquilo. O trabalho residencial, deixa eu ver aqui com relação aqui à parte do Lilian Santos, trabalho em um residencial geriátrico. Gostaria de saber se posso atribuir cuidados específicos, principalmente para quem trabalha com os idosos. Vamos lá, Marcos. Olha, essa é uma população que eu diria extremamente especial, né? A gente sabe que a doença ela afeta gravemente numa maior proporção. Não significa que não é que seja só naquela proporção. Nós temos assistido vários casos de pessoas que são jovens, né, que têm tido problemas
problemas graves e até morrendo aí da doença, mas a gente sabe que é uma população especial. Então, quais são os cuidados mais importantes que a gente tem que ter? É o cuidado com a prevenção. Se você trabalha numa casa geriátrica, o seu cuidado vai ser não levar essa infecção lá para dentro. Então, você é a pessoa que tem que ter um cuidado mais importante ainda em relação a estar isolado, ou melhor, longe de fontes de infecção, porque se leva uma doença como essa para dentro de uma casa geriátrica, você imagina na catástrofe que isso pode acabar provocando, né? Nós temos aí exemplos aí pelo mundo de lares geriátricos com uma alta quantidade de pessoas que foram infectadas, inclusive, infelizmente, morreram, né? Por conta aí dessa situação. Marcos, eu vou te fazer uma pergunta aqui que eu não sei se cabe tanto para a tua especialidade, que tu é socorrista, né? Então, não sei com relação a essa parte, que eu acho que não sei se entra mais tanto, mas a questão é assim, ó. Boa tarde, Marcos e Juan, né? Os animais também carregam o vírus, cães, gatos, por exemplo? Beleza. Sabrina Schonder do 01. Boa pergunta, Sabrina. Boa pergunta. Olha só, Sabrina, em princípio não, tá? Eles não vão carregar a infecção. Mas você imagina uma coisa, onde que está o seu animal? Você tem cuidado do seu animal? Ele está em casa com você ou ele está transitando na rua? Porque se ele está transitando na rua, pode acontecer, né? Já pensou, uma pessoa espirra, tosse perto lá do seu animal e ele vai largar as secreções em cima do pelo do seu animal. Ele não vai te transmitir a doença, ele não vai ter a doença, na verdade, né? Porque já é sabido que esses animais aí, o cachorro, o cão, outros animais, eles adquiriram, inclusive, a doença e são transmissores potenciais dela. Mas esses animais, da sua pergunta, não. Só que o pelo dele também não pode estar sujo, né? Então é um outro cuidado que a gente tem que ter em relação, porque alguém vai abraçar, alguém vai beijar lá o seu animalzinho, né? E aí poderia haver uma transmissão. Não é fácil. Sei que não é fácil, né? É bem difícil, é uma coisa longe, mas se há uma possibilidade, há uma possibilidade. Dessa Porque forma, né? se carrega no cabelo da gente, no cabelo do cachorro, do gatinho, também Isso, vai se acabar transmitindo da mesma roupa, forma. pegar na sacola do supermercado, pode carregar também. Ninguém sabe, vai levar o cachorro para o supermercado, por exemplo. Então, a gente tem que ter o mesmo cuidado com o animal. Não Tá, porque ele deixa eu vai te ter a fazer uma doença. pergunta agora. Desculpa, te interrompi. Tá, deixa eu ir então para uma pergunta aqui, que aí vem aquela preocupação que eu acho que vem mais ou menos na questão do menino que trabalhava lá com pessoas idosas, né? Tem uma mãe, no caso a Vera Floripa, né? Que eu acho que é a Vera Clarice, né? Que trabalha aqui com a gente, perguntou a respeito da preocupação dela com a avó de 86 anos, teria que isolar em casa. Aí tá aparecendo muito videozinho das pessoas até brincando com imagenzinha dos idosos trancados em umas gaiolas, umas jaulas. Então, aí vem aquela dúvida, tem algum cuidado especial, alguma coisa, Marcos? Assim, ó, esse é um grande medo, né? Sabendo que se trata de uma população mais frágil, de você acabar levando essa infecção para dentro da casa da pessoa. Então, é um cuidado especial que você vai ter. Então, você que tem esse parente, você não pode, obrigado a andar na rua, vai ter que tomar todos os cuidados exageradamente para que você não contraia essa infecção e não transporte ela para dentro ali do seu ambiente. Infelizmente, a gente não tem como pegar e colocar uma pessoa, não, vamos te trancar aqui dentro dessa região, você não vai sair para cá, né? Mesmo porque isso não é correto, né? Isso é injusto. E a gente tem que pensar também na população de uma forma em geral, que tem uma pessoa que mora com 10 outras pessoas, né? Então, como é que a gente vai conseguir fazer um isolamento como esse? É uma coisa realmente a ser pensada. Então, a melhor coisa que você tem que fazer é não ir buscar essa, como o Juan falou, né? Ninguém sai na rua para querer buscar uma infecção, né? Mas eu não vou querer trazer, né? Essa infecção para dentro da minha casa, né? Pessoal, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês, que a imagem do Marcos aqui tá com a internet aqui fazendo um sinalzinho aqui que eu não sei se está pegando. Vocês estão conseguindo acompanhar a imagem do Marcos? Que a voz está perfeita. Como é que está isso? Se vocês puderem me ajudar nesse sentido? E aí, eu complementando uma coisa que eu acho que foi colocada na live anteriormente, Marcos, na live de ontem, que a gente falou sobre cuidar da saúde mental,
é que a gente tem visto e acompanhado, pessoal, com relação à parte o idoso ele tem que ficar mais tempo em casa. Se ele tem que ficar mais tempo em casa, significa que o melhor ele não sair. Mas se ele vai ficar em casa, a gente não tem que brigar com esse idoso, ou reclamar desse idoso, ou criar uma situação meio desconfortável com ele. A gente vai ter que criar uma situação de alto astral para a gente conseguir manter esse idoso dentro de casa, mas de uma maneira mais tranquila. Gente, eu estou vendo aqui que o Marcos caiu, eu vou desconectar ele e conectar novamente, tá bom? Só um momentinho. Vamos lá chamar o Marcos de novo? Eu não sei se ele pegou a parte que eu falei, né? Porque essa questão de internet em casa... Eu não sei se vocês começaram a notar também que a minha imagem às vezes acendia e apagava, porque daí a gente tem aquela questão também que é a luz aqui agora resolveu começar a piscar para ajudar. Marcos, voltou? Eu não sei se chegou a me escutar a parte que eu estava falando dos idosos. Assim, eu Tá, que é aquela questão também. A gente tem que cuidar da saúde mental, não é pegar e amarrar e deixar algemado em casa, né? Exatamente. E dizer assim, agora tu não pode, tu tá proibido, eu vou te algemar aqui dentro, vou te trancar no quarto. A gente tem que cuidar também com outros aspectos da saúde também, né? Exatamente. E uma coisa, assim, ó, para servir para todos nós, né? Uma coisa é importante. Se eu for acometido por essa infecção, eu quero estar com o meu sistema imunológico muito bom para conseguir enfrentá-la. Então, a gente sabe que ontem eu assisti a live da Fernanda, pô, muito legal, gostei muito, aprendi bastante coisa ontem, né? Como também tenho assistido outras lives. E é uma coisa bem importante porque a gente sabe que uma das coisas que quebra o nosso sistema imunológico é o estresse, né? Você está lá com um monte de prova, com um monte de trabalho no final do semestre, o que acontece? Aparece um monte de herpes. Olha só o quanto o herpes, para conseguir fazer essa lesão no seu organismo, você está com o status imunológico muito baixo, muito quebrado. Então, eu preciso cuidar realmente desse lado do estresse. Não vou deixar essa pessoa ganhar em estresse, porque eu sei que isso vai abaixar bastante o sistema imunológico dela. Então, vale cuidar do grau de estresse. Isso é, nossa, uma das coisas mais fundamentais que a gente tem para pensar no nosso sistema imunológico. Tomar bastante água é uma coisa que a gente negligencia muito. Vitamina D é outra coisa importante. A maioria de nós aqui catarinenses, para fazer aí um exame massa, a maioria de nós temos uma vitamina D que não está como deveria estar, né? Então, aqui na nossa varanda, na nossa janela, quando você puder ter uma oportunidade, vai lá e tenta buscar um solzinho, fica 10 minutinhos lá no sol para buscar um pouco de vitamina D, tenha uma boa alimentação e tente ter uma qualidade de sono, né? Isso é outra coisa importante. Esquece um pouco noticiários, porque os noticiários eles vão falar o que está acontecendo, vão falar que as coisas mais feias que estão acontecendo. Então, às vezes, é bom a gente desligar, né? Ler um livro, como a outra professora comentou, assistir um outro filme, assistir filme de comédia, rir um pouquinho, né? Produz serotonina, produz endorfina, produz outros hormônios que vão te ajudar bastante a ter um bom condicionamento no seu sistema imunológico, né? São outras coisas importantes. Converse com seus amigos, né? Não dá para ir na casa deles, mas a gente consegue conversar por videochamada, dá para criar grupos para conversar. Então, a gente tem que recriar essas situações, né? Pensando agora em manter o nosso sistema imunológico em alta. Marcos, a gente eu não te disse antes da live, a gente estava conversando, eu disse que o tempo passa voando, né? Eu vou até passar para o pessoal que vão responder mais algumas perguntas e depois a gente já começa a ir para os finalmente, tá bom? Aí no final eu queria te pedir, Marcos, no final a gente pegar e fazer tipo destacar os principais pontos. Eu acho que quem não assistiu no início e não conseguiu pegar tudo, depois do que seria importante para as pessoas que estão saindo de casa. Mas antes disso eu queria fazer uma questão de uma pergunta aqui. Eu não sei se tu está por dentro, que tu não é dessa área, né? A Sandra Mazuti mandou aqui, ó. A Lourdes perguntou qual a capacidade de leitos de UTI em Santa Catarina. Não sei se tu tem essa informação, Marcos. Assim, ó, a capacidade de UTI de Santa Catarina antes da Covid, ela girava em torno de 800 leitos, certo? Agora, vários outros leitos estão sendo criados, né? Para que eles possam cobrir uma situação que se imagina a longo prazo. Então, é uma coisa que as pessoas às vezes criticam, mas as pessoas que trabalham, que têm essa situação de gerenciamento, né, elas têm que pensar na pior possibilidade. Então, pensando na pior possibilidade, está se criando, está se
pensando hoje, falo aqui de Santa Catarina, né? Desculpe quem não é daqui. Hospitais de campanha estão se pensando realmente em tudo isso, vai mais longe, né? Estão pensando aí, a gente sempre, como eu falei para vocês, muito importante, a gente pensa em catástrofes, a gente já está pensando como que vai ser o sistema além do hospital, como vai ser o sistema se o negócio ocorra a coisa mais feia que você pode imaginar, que é assim que uma pessoa que gerencia tem que pensar. Como que é a situação do cemitério, como que é a situação do crematório, né? Haja vista, né, o que a gente acabou aprendendo aí, infelizmente, com outros países. Eu espero, né, e tenho muita fé que não aconteça essas tragédias que ocorreram ali fora. Eu acredito, pessoalmente, que nós estamos trabalhando bem, a população está trabalhando bem para evitar esse tipo de caos, né, de superpopulação. É legal tu ter colocado esse tema agora, Marcos. Eu vou para mais algumas perguntinhas aqui, mas antes eu só queria complementar uma coisa que eu estou vendo muito surgir na internet, né? Que agora a questão assim, meu Deus, está tendo corrupção na área da saúde, estão se colocando muito dinheiro sem ter licitação. Eu acho que essa tua posição que tu colocou é extremamente importante para as pessoas entenderem. A gente não está imaginando que vai ter um ou dois só. A gente sempre estipula um cenário ruim bastante para, se caso não acontecer, melhor. Deus queira que nunca aconteça, mas se acontecer, a gente tem que estar preparado, né? Então, a quantidade de respiradores que estão vindo, agora a gente vê as ações do governo federal que estão vindo agora de aviões, máscaras e tudo mais, aqui do governo do estado também, da Prefeitura Municipal de Florianópolis. A gente está aqui em Florianópolis, está falando, mas em outras regiões, em outras cidades, a mesma coisa está acontecendo. A gente viu lá em Goiás a questão dos hospitais de campanha, a gente está vendo em várias outras regiões, o Pacaembu, em São Paulo. Então, assim, ó, gente, é isso, assim, a gente tem que pensar que num cenário ruim, não vamos pensar nunca num cenário maravilhoso que ninguém vai pegar nada, que não vai acontecer, né? Ô, Marcos, mas vamos lá para uma pergunta que eu estou preocupado aqui, que já tem 7 minutos, acaba a live, gente. Então, vamos ver se a gente consegue responder mais essa daqui. Venha pedir falar uma coisa da Bruna Bruce Rosa. Professor, quais são os principais cuidados quando a pessoa está com Covid-19? Né? O que está em isolamento, e deve estar em isolamento. Está em isolamento em casa. Como? Que está em isolamento em casa. Olha, gente, Isso. então é importante a gente lembrar de uma coisa, né? Estima-se que entre 75% e 80% das pessoas terão sinais ou sintomas, digamos, mais brandos, né? Mas aí o que acontece? Essa pessoa vai ficar isolada em casa. Mas se você notar que essa pessoa apresentar qualquer dificuldade respiratória, então é o momento em que você vai ter que pegar essa pessoa com todo cuidado, ela vai usar máscara, né? Ela vai lavar a mão, você vai lavar a mão, você vai usar máscara, mas tem que levá-la para um hospital. Uma coisa que eu não falei, mas que é muito importante, acho que até devo ter comentado, você entra lá, tem um site da prefeitura, tem um site do governo, tem um aplicativo Coronavírus SUS, em que você pode colocar lá até quais são os seus sinais e os sintomas, e ele vai fazer um processo de triagem e vai dizer para onde você tem que estar. Agora, realmente, a pessoa tem Covid, ela vai ter que ficar num cômodo da minha casa. Se eu tenho essa possibilidade, imagina, né? Se eu não tenho, isso vai ser uma situação assim, bem complexa. E aí eu vou ter que levar comida para a pessoa no quarto, todo o talher dela vai ter que ser lavado com bastante cuidado, mais cuidado que a gente toma de rotina, todos os cuidados em relação à roupa dela. Então, você imagina, né? Agora, assim, ó, quando isso é possível, maravilha. Mas a gente tem muitos locais por aí que a gente não vai conseguir fazer essa situação, né, de conseguir isolar a pessoa dentro da própria casa. Eu tenho algumas colegas, por exemplo, que falam, olha, eu tive contato com uma pessoa que tem a doença, ela positivou para a doença, eu tenho um filho em casa, e agora, o que eu vou fazer, né? Aí ela ainda conseguiu pegar o filho dela e levar para casa da avó. Quem não tem uma avó, então são situações realmente que são bem complexas, que eu não tenho uma resposta para essas situações assim que são críticas, infelizmente, né? E aí tem aquela questão também, eu vou levar para cuidar da avó, mas e será que a criança já não contaminou e tudo mais? É difícil a gente estar entrando nessa parte. Exatamente, também, né, Marcos? Exatamente, né? Mas vamos lá, Marcos. Porque assim, a gente é obrigado a mais ou menos finalizando, já ir pro finalmente, porque as lives no Instagram, ela simplesmente corta. Então a gente está conversando que normal, de repente apaga tudo. Então vamos ver se a gente consegue concluir até dentro do prazo que a gente tinha ali, né? Vamos tentar, me ajuda a fazer um resumo aí, Marcos, para ver se eu esqueci de alguma coisa, mas vamos lá. A questão de sair de casa somente quando necessário, né?
Ah, Juan, mas está liberado o comércio, mas vamos tudo fazer compras. Não, não é o ideal agora, a gente comprar aquilo que precisa, né? Vamos usar a internet, aí tem tantas lojas online e tudo mais. Tentar sair o mínimo possível ainda na rua. Quando sair, usar a sua EPI, a questão da máscara. Eu acho que tu falou algumas coisas importantes com relação à máscara, que é o máximo de duração de 4 horas para a máscara. Então, se tu vai ficar mais de 4 horas fora, leva mais de uma máscara, né? Não tentar tocar o mínimo possível na parte do máscara, usar mais no elástico, é isso? Tentar segurar mais no elástico a máscara. A máscara, se tu tirou a máscara porque tu estava mais de 4 horas, botar dentro de um saquinho, fechar esse saquinho, isolar esse saquinho, para quando chegar em casa lavar. E aí a lavagem dela, água e sabão. E se puder diluir um pouco de quiboa, né? Uma colher de quiboa, junto com 1 litro de água, para a gente poder melhorar a questão da lavagem da máscara. É isso com relação à máscara, né? Depois, lavar a mão, sempre, antes de pôr a máscara, depois de pôr a máscara, encostou em alguma coisa, lava a mão, lavar a mão bastante. Lavar a mão com água e sabão não estraga, não come os dedos, viu, gente? Eu acho que não perde as unhas, também não tem nada. É limpar, né? Também não vai passar ácido também nas mãos, né? Com relação à parte do álcool em gel, 70 graus. Não é para usar nem mais, nem menos, né? O ideal é que seja 70 graus. Com relação à parte da roupa, quando chega em casa, é criar um espaço, onde a gente chama de espaço sujo, tirar a roupa, botar para lavar. Opa, caiu o Marcos aqui, já vou chamar ele de novo aqui. Mas eu vou conversando com vocês aqui, porque ele está assistindo também. Então, é nesse espaço sujo, tirar a roupa, tudo mais, entrar para o banho e tomar banho. Se lavar com bastante água, sabão, shampoo, para a gente não contaminar o restante da casa. É por aí, Marcos? Esqueci alguma coisa? Não, acho que falasse o principal. Só queria fazer um adendo que a avó, aquela que eu falei, não é uma avó, é uma avó mais jovem, tá? Não é legal você levar o neto para a avó cuidar. Isso é uma coisa importante que a gente tem que lembrar, a gente não vai cometer aí essa falha. É uma situação bem especial, né? Na verdade, que eu queria colocar. Uma coisa bem importante, né, que além tudo isso é muito importante, mas também usem os canais, né, tem um monte de canal legal aí para o governo, que o governo disponibiliza para você fazer isso, para tentar evitar de ir para um hospital. Só vá para o hospital realmente se for extremamente necessário, porque a gente tem que saber é clássico, ninguém tem dúvida disso, que lá tem a infecção. Então, se eu puder não ir até lá, beleza. Agora, se eu tiver que ir, aí a gente vai ter que pensar nessa situação toda de prevenção, né? É algo muito importante. Eu estava assistindo um vídeo sobre o ebola, né? Uma outra infecção viral. Ô Marcos, só deixa eu interromper um pouquinho. Eu já vou pedir para te falar agora desse vírus do ebola, já mais ou menos falando uma mensagem que tu tem para deixar para o pessoal, porque senão... Exatamente, né? Não, era só realmente para fazer uma conclusão, Não, né? e aí, se tu puder já mais ou menos deixar uma mensagem para o pessoal que está agora em casa, porque o tempo passa muito rápido, o papo é bacana, e aí vocês que têm muito mais conhecimento que eu vou perguntando e aí vou tirando as minhas dúvidas também. Então o tempo corre muito rápido. Claro. Até te diria uma coisa, já pensasse em ser repórter, porque pergunta bastante coisa, perguntas interessantes. Né? Longe disso. Não, mas realmente só para concluir, né, o que um dos grandes estudiosos do ebola falou, que não tem muito a ver mesmo aí com o nosso assunto, mas ele disse uma coisa bem interessante assim, ó, Facebook é um lugar bem divertido para a gente brincar, para conversar. Mas ele fala assim, ó, Facebook não é universidade para ninguém. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Hoje a gente tem aí uma grande riqueza de busca de informações. Na minha época, eu tinha uma enciclopédia Barça, que eu buscava um pouco de informações, a gente conseguia buscar. Hoje a gente tem um monte, né? Um monte de informação. Agora eu preciso aprender uma coisa. Eu tenho que aprender a classificar essas minhas informações, né? Então eu preciso buscar locais que tenham critérios, né? Então tem que buscar o site do Ministério da Saúde, por exemplo, para pesquisar alguma coisa. Porque agora todo mundo que é formado aí
em política, formado em medicina e dá um monte de informações, mas a gente tem que buscar, procurar priorizar informações realmente que tenham fontes fidedignas, né? E uma coisa terrível que é muito preocupante, fake news. Não espalhe fake news, né? É uma outra doença terrível aqui desse nosso momento, né? Que ele é tão glorioso em busca de informações, mas, por outro lado, tem esse problema, né? Digamos assim. E, gente, Sim. foi um prazer aí participar da live. Muito obrigado aí pelo convite. Espero que tenha ajudado. Pode ser que alguma coisa que eu falei aqui para vocês, que eu pesquisei, estudei bastante para falar hoje, amanhã seja diferente, tá? Alguns meses atrás eu falava mal da máscara, hoje eu falo bem da máscara, né? Então a gente passa por situações e a gente vai aprendendo, né? Porque a gente realmente tem uma coisa nova e uma coisa muito dinâmica. Então a gente tem que estar sempre correndo atrás aí das informações, buscar, né, com um olhar mais crítico cada informação que eu vá receber. Então, muito obrigado, gente. Muito obrigado aí pela presença, quem pôde participar, perguntar. Marcos, até eu queria te agradecer aqui, realmente tu trouxe, eu acho que informações bem úteis, a gente que acompanha na rua, a gente começa a ver muita gente usando os equipamentos, tudo mais, a máscara, tudo, luva, tudo, e a gente começa a dizer assim, meu Deus, mas eu acho que está errado, mas eu também não tenho certeza se está certo, não sei como é que está, e acho que tu esclareceu muitas dúvidas aqui do pessoal, e que vai garantir a segurança, né? E lembrando que a ideia, surgindo remédio, não surgindo remédio, a ideia é que você não pegue a doença. Eu acho que isso foi o nosso foco. Eu acho que a gente conseguiu trabalhar bastante aqui, né? Queria agradecer, Marcos, por esse bate-papo, né? E, claro, salientar o que tu falou, a gente está no meio de uma pandemia. Depois que acabar, provavelmente a gente pode dizer, olha, tal atitude foi mais acertada, tal atitude deveria ser diferente. Então, como a gente está no meio, as coisas podem estar sendo alteradas, né? Mas obrigado, Marcos. Vou te dar um tchauzinho aqui. Mais para frente, provavelmente, eu posso ter que te chamar aqui. Vou te chamar de novo, surgindo mais algumas notícias aqui, para a gente estar conversando, batendo esse papo aqui com o pessoal. Tá bom? Beleza. Muito obrigado, então, gente. Até mais. Um abraço. Gente, estamos finalizando, então, mais uma live hoje, né? Então, essa live a gente falou, eu acho que foi muito interessante, me tirou muitas dúvidas também, deve ter tirado as dúvidas do pessoal que está aí assistindo também. A gente chegou a ter 30, quase 40 pessoas, se eu não me engano, dentro da live. Eu não consegui ler muito a questão aqui dos comentários, mas tem visto que o pessoal estava falando que gostou bastante da live, né? Estão aí numa musiquinha aí da Anitta e do Silvia e Anitta, né? Fica tudo bem. E a esperança que a gente tem é que vai ficar tudo bem mesmo. Tá bom, gente? Segunda-feira tem mais uma live às 5 horas da tarde. Então, todos os dias a gente está fazendo uma live às 5 horas da tarde. Então, venha para segunda-feira que a gente vai estar com o pessoal aí para falar um pouquinho sobre essa situação que a gente está vivenciando. A gente sempre tenta focar no lado da aviação, o que está acontecendo na aviação, por causa da questão do Covid. Mas as pessoas, a aviação não é avião, a aviação são pessoas que estão ali dentro das aeronaves, dentro dos aeroportos, que são extremamente importantes para que toda essa engrenagem funcione. E hoje a gente falou sobre o cuidado dessas pessoas. Tá bom, gente? Um forte abraço e até segunda-feira.